वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं धीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोति। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं
Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagishajusva Vadane Lakshmir Jasya Cha Vakshasi Jasyasti Hide Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishnat Kirtana Gana Nartano Kala Patho Jani Vrajita Sadbhakta Bali Hamsa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karnanandi Kaladhanir Bhatume Yuva Maru Prangane Sri Chaitanya Dyanide Tabalasad Leela Sudha Swardhuni Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: o nosso objetivo final é nos tornar uma partícula de poeira sob os pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada. Nós, Gaudiyas, devemos nos tornar uma partícula de poeira aos pés de lótus de Srila Goswami, Srila Rupa Goswami. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que o nosso objetivo é este: o que quer que Rupa Goswami Pada nos dê, se nós ignorarmos Srila Rupa Goswami e fizermos alguma coisa relativa à nossa própria criatividade, nossa própria vontade, todos os nossos esforços se tornam inúteis. Se nós ignorarmos Srila Rupa Goswami Pada, o que quer que nós recebermos, qualquer serviço que recebermos, se nós ignorarmos o serviço instruído por Srila Rupa Goswami Pada e quisermos fazer algo novo, algo diferente, nós poderemos cair, nós não ficaremos no caminho da verdadeira Bhakti. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: Srila Rupa Goswami Pada recebeu toda a misericórdia do Avatar Dourado, Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu quis dar misericórdia plena, absoluta, a Srila Rupa Goswami Pada. O que significa esta misericórdia plena? Todos os seus ensinamentos, toda a sua filosofia, o que quer que ele queria explicar para o mundo, isso foi transmitido ao coração de Srila Rupa Goswami. Sobre o Rasa Tattva, sobre todos os tópicos da filosofia transcendental, ele deu para Srila Rupa Goswami Pada. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que se nós realmente estivermos interessados em receber todos os ensinamentos exatos de Gauranga Mahaprabhu através de Srila Rupa Goswami, então nós vamos ter que ignorar todos os Sahajiyas, todos os falsos Vaishnavas, todos aqueles que são contra Srila Rupa Goswami Pada. Você deve ignorá-los e você deve seguir Srila Bhaktivinoda Thakur de maneira exata e precisa. Srila Bhaktivinoda Thakur é o maior dentre todos os Rupanugavar. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou que Srila Bhaktivinoda Thakur era o maior seguidor de Rupa Goswami. Ele era o maior dentre todos os Rupanugas. Anugatya significa rendição. Rupanugas, daqueles que estão rendidos a Srila Rupa Goswami Pada. Se você quiser seguir os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, você vai ter que entender este mesmo Bhaktivinoda Dhara, esta linha de ensinamento puro. Se você decidir que você não tem mais desejos por asatsanga, por associação material ou por associação imperfeita, então você vai ter que seguir Srila Bhaktivinoda Thakur, tentando entender a diferença básica entre Bhaktivinoda Dhara e aquilo que não deve ser considerado Bhaktivinoda Dhara, ainda que seja parecido com a mesma filosofia, com essa filosofia.
Você tem que entender a diferença entre uma filosofia pura e uma filosofia impura dentro do âmbito do Vaishnavismo. Se você quiser seguir as instruções de Srila Rupa Goswami Pada, você deve seguir a verdadeira Bhaktivinoda Dhara, o fluxo mais puro desta filosofia. E você vai ter que entender o que é este fluxo puro e o que não é este fluxo impuro. Se você conseguir entender a diferença entre o que é a verdadeira Bhaktivinoda Dhara e aquilo que não é Bhaktivinoda Dhara, isso é a verdadeira Satsanga. Então, a associação com o devoto puro significa entender esta diferença. A diferença entre a verdadeira filosofia de Chaitanya Mahaprabhu e a filosofia que parece ser aquela de Chaitanya Mahaprabhu, mas não é. E neste caso, você não deve se preocupar, pois você não vai sentir o impulso de registrar o seu nome no livro dos Sahajias, dos Prakrita Sahajias, daqueles que na matéria fingem que já são elevados o suficiente para imitar o comportamento das gopis e das manjares, ou que falam de tópicos elevados demais sem ter realização. Este é o único Siddhanta Vichar. Esta é a conclusão do Chaitanya Charitamrita. Este Siddhanta Vichar é algo muito secreto e profundo. O que quer que Chaitanya Mahaprabhu quisesse fazer, o desejo de Chaitanya Mahaprabhu, isso se manifesta na forma de Srila Rupa Goswami Pada. Entre parênteses, Srila Rupa Goswami Pada é Rupa Manjari, a Manjari sob a qual todos os devotos da nossa linhagem irão servir o divino casal. Então, o desejo de Srila Rupa Goswami Pada é idêntico ao desejo que está no coração de Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami Pada é idêntico a Gauranga Mahaprabhu. Ambos desejam e entendem tudo da mesma e idêntica maneira. Eles estão totalmente harmonizados. Srila Rupa Goswami Pada está totalmente harmonizado com o coração de Gauranga Mahaprabhu. Completamente. Não existe nenhuma microscópica diferença. E esta forma, a forma de Rupa Goswami Pada, é muito querida para Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu aprecia esta Rupa, esta forma. Rupa significa forma. As belezas de Srila Rupa Goswami Pada é algo transcendental. Porque todos nós da Gaudiya, todos nós Gaudiyas, devemos querer nos tornar uma partícula sob os pés de lótus de Srila Rupa Goswami Pada, Rupa Manjari. As belezas de Rupa Manjari são extremamente atraentes para Krishna. Nós sabemos que Krishna é o todo atraente. E nos mundos infinitos, Krishna é o verdadeiro objeto de toda a atração. Nós sabemos que Bhagavan Shri Krishna é o único objeto de atração de todos os universos, dos infinitos universos, das realidades materiais e das realidades transcendentais, ambas. Mas Krishna sente a atração por Radharani. E as Sakis e as Manjaris de Radharani, Krishna também sente atração por elas, pois elas são aspectos, elas são não diferentes de Radharani. As Sakis, Saki significa amiga. As Sakis e as Manjaris, Manjaris significa os brotos de flor. Radharani expande a sua forma em diferentes manjaris, em diferentes sakis para servir o Senhor Supremo. E Rupa Manjari, que vai interpretar Rupa Goswami nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, possui uma beleza transcendental. Ele é a própria Rupa Manjari. Krishna sente a atração pela perfeição transcendental desta beleza no comportamento de Srila Rupa Goswami, que é Rupa Manjari. Por quê? Nós Gaudiyas devemos entender muito bem este ponto.
Por que Bhagavan Shri Krishna sente essa atração assim tão forte ao olhar para Srila Rupa Goswami Pada? Chama-se Seva Swarupa. Ele vai ver a forma transcendental do serviço. A Rupa Manjari de beleza tem uma beleza transcendental. Portanto, Rupa Goswami também tem uma beleza transcendental. Rupa Manjari é uma manifestação transcendental de Radharani. Mas o que Krishna sente atração pela forma do serviço de Rupa Goswami. Pelo Seva Swarupa. Então sabemos que Sanatana Goswami é o guru de Srila Rupa Goswami. Mas mesmo assim, Sanatana gostava de seguir seu próprio discípulo. Eu quero seguir Rupa Goswami, ele dizia. Há uma relação especial entre eles. Nós, Gaudiyas, devemos desejar desenvolver este Seva Swarupa. E como nós desenvolvemos isso? Nós não devemos pensar que nós vamos nos tornar Rupa Goswami. Nós temos que nos tornar uma partícula de poeira sob seus pés. Se nós disséssemos, eu quero ser Rupa Goswami, nós seríamos como Mayavadis. Nós não podemos nos sentar na cadeira de Rupa Goswami, isso é impossível. Mas nós desejamos desenvolver uma Swarupa que seja tão linda, tão esplendorosa, quanto a beleza de uma partícula de poeira que toca os pés de Srila Rupa Goswami. Isso sim nós devemos desejar ser, desejar alcançar. E Shriman Chaitanya Mahaprabhu quis manter todo o tesouro deste conhecimento do Rupa Nuga Bhajana, do Raga Nuga Bhajana, no coração de Rupa Goswami. Mahaprabhu quis que toda a sua propriedade filosófica fosse transmitida ao coração de Srila Rupa Goswami, para que todo o mundo pudesse saber tudo sobre isso. Então, Mahaprabhu quer ensinar sobre Srila Rupa Goswami na beira do Ganges, em Hilerabad. Na beira do Ganges, em Hilerabad, Mahaprabhu transmitiu esses conhecimentos ao coração de Srila Rupa Goswami. Todos os níveis, todos os detalhes sofisticados desta filosofia relacionados a Braja Prema, o amor dos Vrajavasis, ele transmite, nesta ocasião, na beira do Ganges em Hilerabad, para Srila Rupa Goswami. E o nosso, como ele se chama? Vallabhacharya. Vallabhacharya tinha uma casa do outro lado do rio, na confluência do Ganges, do Yamuna e do Sarasvati, na confluência desses três rios sagrados. Mas do lado de lá, do Hilerabad, fica do lado de cá do Ganges. E do outro lado existia a casa de Vallabhacharya. Vallabhacharya quis que Gauranga Mahaprabhu ficasse hospedado em sua casa. Ele quis que Shriman Mahaprabhu ficasse hospedado em sua casa. E naquela época, Srila Rupa Goswami Pada estava lá. E Anupam também estava lá. Um devoto chamado Anupam. Era o irmão mais jovem de Rupa Goswami. Então eles foram para o outro lado do rio, em Arailgam, na casa de Vallabhacharya. E lá, Mahaprabhu decide expor as glórias de Srila Rupa Goswami para todos. Porque Vallabhacharya tinha um nível de falso ego. Ele estava entrando, ele é de uma família muito elevada, ele era um grande pandita, um grande brahmana. Então, quando Vallabhacharya quis prestar reverências para Rupa Goswami e Sanatana, e Anupam, não Sanatana, Anupam, Mahaprabhu vai dizer,
Eles são de família muito baixa. Mahaprabhu vai testá-los. Eles não devem receber suas reverências. Mahaprabhu quis testar Balabhacharya. Mahaprabhu quis testar Vallabhacharya. Balaba e Vallabha são o mesmo nome. Então, Balabhacharya não tinha uma concepção clara de quem realmente fosse Srila Rupa Goswami. E lá, Mahaprabhu quis revelar o mistério de Srila Rupa Goswami. E Balabhacharya vai falar. Esse tipo de humildade, esse tipo de treinada Pibhav, esse tipo de prema, não, eu acho que eles são de uma família muito elevada. Você está brincando comigo. Mahaprabhu quis testar Vallabhacharya. Depois disso, Rupa Goswami, depois de receber todos esses ensinamentos de Srimad Mahaprabhu nesta ocasião, depois de ter recebido Rasa Tattva, todos os outros tattvas, Shriti Shastra, todas as regras e regulações, Vaishnava Shriti, Mahaprabhu passou para ele todas as regras e regulações que nós devemos seguir para fazer o processo de Bhakti. Mahaprabhu quis dar misericórdia e deu misericórdia também para Srila Sanatana Goswami para que ele escrevesse o Hari Bhakti Vilas, um livro que contém todas essas regras. Então eles receberam um serviço especial, descobrir todos os diferentes locais de passatempos de Krishna, pois haviam sido perdidos. A tradição já não sabia dizer aonde haviam corrido os passatempos de Krishna na época de Chaitanya Mahaprabhu. Então, como eles conseguiam enxergar a transcendência, Krishna deu para eles este seva. Encontrem os locais de passatempos de Krishna e estabeleçam em qual local aconteceu qual passatempo. E Rupa Goswami Pada escreveu incontáveis livros como Logabhavatamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu. Todos esses livros foram escritos por Srila Rupa Goswami, especialmente o Rupa Deshamrita, que eu estou discutindo em Hindi. Todos eles contêm os segredos do Hari Bhajana, da adoração a Krishna. Estão lá neste Upadeshamrita. Então, por longo tempo, nós estamos discutindo em Hindi. Nós podemos entender em detalhes o que fazer, o que não fazer, desde o começo da vida devocional. E o último verso do Upadeshamrita. Como utilizar seu tempo no Hari Bhajana, na adoração a Hari, a Krishna, desde o começo, do começo ao fim. Como utilizar seu tempo em Hari Bhajana, suas 24 horas. Você pode e deve utilizar todas as suas 24 horas no serviço a Krishna, e Rupa Goswami Pada é quem nos ensina como fazer isso, passo a passo. Então, este conselho é o conselho final. Este conselho é o conselho final. Como utilizar o dia inteiro no serviço de Krishna e dos Vaishnavas. O nosso Sanatana Goswami e o nosso Srila Rupa Goswami estão descritos neste Astakam. Eles usavam 24 horas do dia para o Hari Bhajana. Eles cantavam Sankirtana, ofereciam a prashada de maneira muito humilde. Eles viviam uma vida muito humilde e até pobre. Eles cantavam santos nomes e escreviam livros a noite inteira. Está escrito no Chaitanya Charitamrita que em alguns dias eles nem dormiam. Eles cantavam os santos nomes a noite inteira e não dormiam. Srila Rupa Goswami Pada
ele ficava naquela região, perto do Radha Damodar Mandir, do templo de Radha Damodara. Aquele é o local onde ele fazia o seu bhajana, onde ele cantava os santos nomes. Antigamente ali era perto do Jamuna, agora o Jamuna se moveu um pouco e foi um pouco mais para longe. Ali Rupa Goswami Pada, perto do Radha Damodara Mandir, do templo de Radha Damodara, fazia seu bhajana. E a deidade de Radha Damodara havia sido estabelecida. Radha Damodara foi instalada por Rupa Goswami Pada e foi dada de presente para Srila Jiva Goswami, que era seu discípulo. Então, Radha Govinda Deva se manifestaram de uma Gomatila. Você conhece o templo de Govinda Mandir em Vrindavana, na cidade de Vrindavana, perto do templo de Ranganatha. O templo de Ranganatha foi construído 200 anos atrás, mas o templo de Rupa Goswami é muito antes. Perto do Ranganatha Mandir, tem um templo ali de pedra vermelha. Este é o templo original de Govindaji, da deidade de Govindaji, que foi um templo que foi quebrado por um rei muçulmano. Ele conseguiu quebrar uma torre alta, porque lá em cima tinha uma espécie de piscina de ghee que eles acendiam. Tinham lá, cabiam 150 quilos de ghee nesta lâmpada que ficava suspensa nesta torre, que ficava acesa noite e dia. E esse rei muçulmano, por conta da inveja que ele tinha do Supremo Senhor, mandou destruir esse pedaço do templo. Então um dia, Srila Rupa Goswami viu uma vaca que ia ali, num determinado lugar daquela região, e ela derramava leite ali no chão, todos os dias. Todos os dias a vaca caminhava até ali e derramava leite no chão de suas ubras. E Srila Rupa Goswami Pada foi informado por um Vrajavasi que uma Gomata, uma Surabhi, uma mãe vaca, dava leite ali no chão. E Srila Rupa Goswami Pada ficou curioso com isso. Ele falou, qual é a razão pela qual ela vai ali e derrama leite no chão? E lá ele descobriu essa deidade de Govinda Deva dentro da lama. E ali foi construído esse templo de Radha Govinda Mandir. Ali é Yoga Pit. Aquele é o Yoga Pit em Vrindavana. Existem muitos Yoga Pits em Vrindavana. O que significa Yoga Pit? É o local onde Radha e Govinda se encontram com as manjares e todas as manjares e as sakis servem Radha e Govinda. Um local onde acontece essa adoração a Radha e Krishna feita pelas gopis e pelas manjares chama-se Yoga Pit. E ali existe esse templo chamado Yoga Pit Mandir. E Rupa Goswami Pada descobriu este local de passatempo onde esta deidade estava dentro da terra. E o templo de Radha Govinda foi construído muito depois. Primeiro as deidades foram encontradas ali naquele lugar. Srila Rupa Goswami descobriu. E ele fazia o bhajana ali perto. E Sanatana Goswami, hoje nós dizemos a cidade de Vrindavana, mas a nossa concepção atual é equivocada. Vrindavana vai até Nandagram, Kaman. Nós pensamos que a cidade de Vrindavana, é só aquele pedacinho dentro da cidade de hoje. Nós pensamos que ali é Vrindavana, não. Segundo o Bhagavatam, Vrindavana ia até lá longe, até o Nandagram, até Varshana, Javagaon,
na floresta de Kamban, tudo aquilo era Vrindavana. Nós pensamos que a Vrindavana de Krishna é só a cidade de hoje. Não, a Vrindavana era muito maior. E Rupa Goswami Pada e Sanatana Goswami Pada viajavam. Eles viajavam por 84. Eles caminhavam em volta de Vrindavana. E às vezes eles paravam para escrever algo. Mas eles antes ou depois, às vezes caminhavam, faziam essa peregrinação por todo o Vrajamandala. Especialmente Srila Sanatana Goswami. Rupa Goswami também ia, mas quem caminhava mais, quem fazia mais essas peregrinações era Sanatana Goswami. Então, Rupa Goswami ficava onde hoje é a cidade de Vrindavana, na beira do Yamuna. Ali onde hoje é o Radha Damodara, o templo de Radha Damodara. Ali ele começou a fazer o bhajana. Depois de chegar em Vrindavana, pela ordem de Mahaprabhu, ele começou a fazer o bhajana ali. E ali, Balabhacharya os encontrou um dia. Naquela época, o livro de Rupa Goswami Pada estava sendo escrito, o Rasamrita Sindhu. Um dia, Balabhacharya foi até aquele local e pediu: que livro você está escrevendo? Srila Rupa Goswami Pada disse: eu estou escrevendo um livro chamado Rasamrita Sindhu. Se você quiser, eu posso editar o livro. Posso corrigir o livro para você. Posso fazer uma revisão. Balabhacharya era sempre assim, arrogante, e ele diz: ok, eu posso editar o seu livro. E Rupa Goswami respondeu: eu tenho muita fortuna se você quiser revisar esse livro. Rupa Goswami não se importou, mas o seu discípulo Srila Jiva Goswami ficou bravo. Observando a audácia de Balabhacharya. Balabhacharya não sabia que Rupa Goswami Pada era Rupa Manjari. Previamente, Balabhacharya, ele cantava os mantras para Bal Gopal, para o bebê Krishna. Mas mais tarde, pela misericórdia de Sriman Mahaprabhu, ele entende que a forma mais elevada de Krishna é Kishora Krishna, o adolescente Krishna. Porém, ele mais tarde tomou iniciação. Mas a sua Sampradaya não confessa que ele tomou o mantra, que ele tomou o Kishora Krishna mantra de Gadadhara Pandit. Eles vão dizer que eles fazem parte de uma outra linhagem. Eles não assumem que Balabhacharya se rendeu a Gadadhara Pandit. Muito bem. Então, Srila Jiva Goswami Pada, o discípulo de Srila Rupa Goswami, queria estabelecer e nos mostrar como proteger a honra do Guru. Quando Balabhacharya foi, depois de ter se oferecido para corrigir o livro de Rupa Goswami, Jiva Goswami foi atrás dele até o Yamuna para proteger a honra do seu Guru. Então ele pede permissão. Ele fala para o Guru: não tem água aqui, eu posso ir até o rio? E com esse pretexto ele foi até lá. E ele disse: por favor, não se incomode. Mas que tipo de erro o senhor pode encontrar, o senhor pode ter visto no livro de Srila Rupa Goswami Pada do meu Guru? O senhor disse que gostaria de corrigir o livro, de fazer uma revisão do livro. Que defeito tem esse livro? Depois de trocarem algumas frases, Balabhacharya começou a dizer: e Jiva Goswami Pada, eles começaram a conversar e Balabhacharya enlouqueceu. Ele ficou surpreso ao ver o poder e a filosofia perfeita nos lábios de lótus de Srila Jiva Goswami. Esse jovem tem uma idade tem pouca idade e ele é um grande pandita. Balabhacharya percebeu. E Jiva Goswami Pada foi conversar com ele para proteger a honra do seu Guru. Se o Guru Pada, como assim? O Guru fez algum erro para que o Balabhacharya retificasse?
Para você corrigir alguma coisa, a coisa precisa estar errada. Então, como é que ele vai corrigir o livro de Rupa Goswami? Então, Srila Jiva Goswami quer proteger a honra do seu Guru Pada Padma, do seu Guru dos pés de lótus, Pada Padma. Padma é lótus. Quando Vallabhacharya volta do Yamuna, ele pergunta: quem é aquele rapaz que abana você? Ele tomou os mantras de mim, ele pediu os mantras. E Vallabhacharya não disse nada e se foi. Mas Rupa Goswami conseguiu entender. Vallabhacharya não reclamou, não falou nada. Mas quando Jiva Goswami veio, Rupa Goswami falou: ele queria corrigir o meu livro. Ele queria editar o meu livro. Qual é o erro dele? Você não pode suportar isso? Você não tem paciência para deixar que ele revise meu livro? Então saia daqui. Você não pode ficar aqui. Você ofendeu um Vaishnava. Rupa Goswami Pada vai falar dessa maneira e Jiva Goswami Pada vai embora. Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre este momento do passatempo. Jiva Goswami Pada começa a chorar, sem parar. E ele foi expulso dali pelo seu próprio Guru Pada Padma. E ele toma abrigo ali perto do Rasastali, dos locais de passatempos de Balarama. Eu já fui lá, diz Shambhava. Ele chama-se Obeigaon. Obeigaon está na beira do Yamuna. De lá você tem que andar bastante para chegar em Biharban, Tapavan. E primeiro, depois de atravessar o Rasa Lila o lugar de Rasa Lila, então Maharaj está explicando a geografia desses locais sagrados. Então no caminho do Radhakund existem duas estradas. Uma passa por Ral e a outra passa, ali tem a estrada que vai até Govardhana. Uma das ruas, uma das estradas de Vrindavana passa por ali e vai para Govardhana. E um outro caminho existe também, uma outra estrada, uma outra rua, através de um lugar chamado Ral. Lá também é considerado Bihar Van. Van, a floresta de Bihar. Van é floresta. Então, dali, do lugar onde Balarama faz a sua dança da raça, você tem que caminhar na direção de Akshayvat. De Bihar Van, você vai para Akshayvat. Depois você vai até Tapavan. E de Tapavan, desta outra floresta, você vai para o Baigaon. E lá, Srila Jiva Goswami Pada, pelo pedido dos Brajavasis, Srila Jiva Goswami Pada ficou ali abrigado depois que Srila Rupa Goswami Pada o expulsou. E ele escreveu os Sandarbhas ali. Então, por sorte, Srila Sanatana Goswami, que caminhava sempre por Vrindavana, ele ouve os Vrajavasis dizendo: tem um grande devoto, tem um grande Baba que está ali. Ele não come, não dorme, ele chora a noite inteira. Nós falamos para ele beber água, tomar leite, nós levamos leite e iogurte para ele, ele não aceitou. Ele não tomou nada. Quem? Diz Sanatana, deixa eu ver. Depois de ouvir essa descrição, Srila Sanatana Goswami falou: deve ser Jiva. Deixa eu ver. E quando ele chegou lá para ver, ele falou: é Jiva. Jiva, o que aconteceu? E Jiva não conseguia falar, ele só chorava. Ele arrebentou em lágrimas. E depois de ter entendido, de ter ouvido o que aconteceu, Sanatana Goswami falou: venha comigo, venha comigo. Sanatana Goswami toma Jiva Goswami Pada e vai diante de Srila Rupa Goswami. E Sanatana Goswami, com um humor, um sentimento muito pesado, ele fala: Jiva Prem,
Você já ouviu falar de demonstrar misericórdia para as jivas? Ele fala para Rupa Goswami. Esse é a conclusão da filosofia. Isso é algo que só fica nos livros? Ele faz essa pergunta para Rupa Goswami. Rupa Goswami ainda não está vendo Jiva Goswami, se eu não me engano. Ele vai até... Então, Sanatana chega sozinho ali, com o Jiva Goswami está ali perto. E ele pergunta para Rupa Goswami, Jivedaya, é algo que deve ficar só nos livros ou deve ser praticado no nosso dia a dia? Esse Siddhanta Vichar, isso deve ficar só no livro ou deve se transformar em algo prático? Jivedaya, dar misericórdia para as jivas. Aí Rupa Goswami fala, por que você está falando isso? Eu não estou entendendo. Aí ele chama a Jiva e fala, venha, o que ele fez? Por que você expulsou ele daqui? E Jiva Goswami Padre, chorando, caiu nos pés de Lota Shila Rupa Goswami. Foi uma situação muito forte e dramática, esse passatempo. E dessa maneira, Rupa Goswami Padre aceita seu discípulo de volta. E ele recebe toda a misericórdia de Sanatana e de Rupa. Jiva Goswami Pada era pequenininho quando ele nasceu muito depois e foi levado como um bebê para Gauranga Mahaprabhu em Ramkeli, esse mesmo Jiva Goswami. Então, não foi na Bengala, foi nessa outra localidade, lá onde era a casa de Sanatana e Rupa. Quando Gauranga Mahaprabhu foi até lá, durante a sua peregrinação, quando ele estava indo na direção de Vrindavana, por que ele vai para Ramkeligam? Ninguém sabe. Mas Mahaprabhu diz, eu vim aqui para encontrar Rupa e Sanatana. E às 12h30 da noite, era meia-noite, eles foram encontrar Shriman Mahaprabhu ali. E Jiva Goswami Pada era um menininho que estava com eles. Ele é sobrinho de Rupa e Sanatana. De Rupa e Sanatana, sim. Então, eles querem fazer este passatempo. Rupa Goswami Pada e Sanatana, eles passavam os livros para que Jiva retocasse o livro, fizesse uma revisão. Esse era um passatempo. Não pense que eles não tinham capacidade. Isso era para mostrar a misericórdia de Rupa e Sanatana. Não poderia haver erros no livro de Rupa e Sanatana. Mas mesmo assim, Sanatana Goswami Pada passavam seus livros para uma revisão final para Srila Jiva Goswami Pada. E se Jiva Goswami Pada desse algum retoque, era pela misericórdia deles que ele conseguia retocar o livro. Então é a mesma coisa. Que ele não encontrasse defeitos ou que ele encontrasse alguma coisa e retocasse, tudo vinha da misericórdia de ambos, dos gurus, né? De Sanatana e de Rupa. Então Maharaj agora está dizendo que Sanatana Goswami ficava em Nandagram, que é perto do palácio de Nanda Maharaj. Lá existe o Bhajana Kutir de Sanatana Goswami. Gosai e Goswami são sinônimos. Então, nas margens do Pavan Sarovar, do lago Pavan, você já ouviu falar de Terkadamba? Na beira do Terkadamba, existe uma deidade de Asheshwara Mahadeva. Então, se você vai reto ali, você vai até Terkadamba. É um local particular onde o Senhor Shri Krishna brincava quando ele era criança pequena. E Yashoda não queria permitir que Krishna fosse brincar com os bezerrinhos.
ali. E Krishna falava, então tá bom, eu não vou sair por aí seguindo os bezerros, eu vou ficar brincando ali, ó, naquele lugar. Como é que você vai ficar sabendo? A Yashoda falou, como é que eu vou saber que você vai ficar só até ali? Ah, eu prometo que eu vou ficar tocando a flauta e a senhora escuta onde que eu tô. Você vai perceber que eu tô aqui perto, você não vai precisar ficar preocupada. Então, dessa maneira, Srila Rupa Goswami Pad fazia bhajana ali, de noite. Então, no inverno, ele esquentava o fogo ali e escrevia os livros ali. Então, os dois ficavam ali naquela região. Então, um dia, Sanatana Goswami quis encontrar Rupa Goswami. Então, um dia, Sanatana Goswami Pad foi caminhando até onde era o bhajana kutir de Rupa Goswami, que não eram distantes, eram numa região próxima. E Rupa Pada pensa, ele sente, meu Gurudeva vai vir hoje, estou sentindo. Que arranjo que eu vou fazer para servi-lo? Que arranjo eu vou fazer para servi-lo? Meu Guru está vindo hoje. Eu preciso arranjar uma prachada especial, mas não tem nada aqui. Só tem chapati seco. Como é que eu vou oferecer isso para Gurudeva? E era irmão dele, né? Sanatana era irmão biológico dele, mas ele considerava ele seu guru. Ele não tratava Sanatana como um irmão. Então ele pensava, eu devo fazer arroz doce para ele, mas não tem arroz, não tem leite, não tem nada. Tá tudo, as panelas estão todas vazias, só tem um chapati velho aqui. E nesse meio tempo, a própria Srimati Radharani desce, se manifesta na forma de uma pequena menina. E ela vem com um pote de leite, de arroz, de açúcar, tudo. Ela vem e oferece todos esses itens para Srila Rupa Goswami. E ela diz, minha mãe disse para dar todos esses itens para você. Ela diz para Rupa Goswami. E ela traz uma cesta cheia de leite, açúcar, arroz, canela. E ele começa a fazer esse doce Paramanna. Ele oferece isso para Giriraj Maharaj, para Govardhana no altar. E finalmente o que acontece? Rupa Goswami Pad vai dar essa prashada para o seu Gurudeva, para Sanatana Goswami Pad. Ele vai dar essa prashada para Sanatana Goswami. O que acontece? Depois de tomar a prashada, Srila Rupa Goswami, Rupa Goswami dá a prashada para Sanatana Goswami. Sanatana põe a prashada na boca e enlouquece. Eu comi doces muitas vezes na minha vida, mas esse tipo de doce eu nunca experimentei. Isso tem um gosto excelente. Eu estou sentindo que isso aqui tem gosto de misericórdia. Estou sentindo uma energia, um êxtase acontecendo dentro de mim. Sanatana Goswami pergunta para Rupa Goswami, como é que você conseguiu esse leite, esse arroz? Você não tinha nada aqui. No seu bhajana kutir não tem nada, tem poeira na cozinha. Como é que você arranjou isso agora, no dia que eu estava vindo? E Rupa Goswami Pada falou, foi uma menina que veio aqui e me deu tudo isso. E Sanatana Goswami pediu, Rupa, a partir de hoje, nunca tente manifestar esse tipo de humor. Hoje é o meu pedido que eu faço para você. A partir de hoje em diante, nunca mais tente expressar esse tipo de desejo no seu coração. Porque por sua causa, Srimati Radharani desceu aqui para trazer tudo isso. E você não deve fazer isso. Nós devemos servi-la e não ser servido por ela. Você está dando problema para Radharani. Aí eles tocaram a orelha e pediram perdão imediatamente.
So finally, actually, Rupa Goswami, actually, when our Sinaji, Então, finalmente, which was discovered by Madhavendra Puri, quando a deidade de Sinaji, que foi descoberta por Madhavendra Puri, Sinaji was there Sinarji in estava lá Govardhan. em Govardhana. Você sabe, a colina de Govardhana. Jyotipura, Lá, there is this big, first of all they put there in the, there is one, when you go to Govinda quando Kunda, você vai até if you go o to Govinda Govinda Kunda, Kunda, there you can find two temples. If you go to Govinda Kunda, se você vai até o Govinda Kunda, você vai achar ali dois templos. Bem, esse Govinda Kunda é um lago que fica bem na beira da colina de Govardhana. E existem dois templos ali, um embaixo e um lá em cima da montanha. Um é um novo templo e outro é o templo antigo que foram construídos. O antigo foi aquele instalado por Madhavendra Puripada, que é guru de Ishvara Puripada, que é o guru de Mahaprabhu. Então, essa deidade de Sinaji Maharaj estava lá em cima, muitos anos atrás, na época de Madhavendra Puri. Ele ficava lá em cima. E depois muitos incidentes aconteceram. E Madhavendra Puripada abandonou o mundo material, Ishvara Puripada também saiu de Vrindavana. Então, finalmente, por conta de um ataque muçulmano, Sinad Gopal foi levado para até Mathura. Essa deidade foi protegida dos muçulmanos e foi levada para Mathura para ser servida ali diariamente. Na casa de um devoto chamado Bittalnatha, que era filho desse mesmo Balabhacharya que criou que participou desse passatempo com Rupa Goswami e Jiva Goswami Pada. Naquela época, todos esses Goswamis decidiram dar esse serviço para Bittalnath, porque ele era muito puro, muito purificado. Ele já tinha manifestado prema. Porque Balabhacharya, antes ele tinha muito falso ego, mas depois do tratamento que ele recebeu de Chaitanya Mahaprabhu, em Purushottam Dham, em Jagannatha Puri, ele se purificou através dos passatempos que ele viveu com Mahaprabhu. Mahaprabhu tinha sido muito duro com ele. Balabhacharya se transforma completamente. E Srila Rupa Goswami Pada, durante o mês de Kartika, todos os dias, ele foi até Mathura para tomar darshana de Srinarji. Todos os dias ele ia ver essa deidade. Todos os dias. Então, essa deidade representa para nós da Gaudiya o nosso serviço. O serviço a ele é nosso serviço. Mas o que fazer? Esse serviço foi dado para Bittalnath. E de Bittalnath, essa deidade foi levada até o Gujarat. Muito longe ela foi levada. Por conta do ataque dos muçulmanos. Então, da colina de Govardhana, essa deidade foi levada até o Gujarat. Longe. E se você chegar até Jaipur, você tem que viajar a noite inteira. Se você sai do Govinda Mandir em Jaipur, você tem que viajar a noite inteira. Aí você chega de manhã lá nesse lugar onde ele foi levado. Mas, ok, agora nós estamos interessados em discutir o Siddhanta Vichara de Srila Rupa Goswami Pada. No Rasamrita Sindhu. No Rasamrita Sindhu, nós recebemos todas as informações necessárias para a nossa vida espiritual. De A a Z, tudo está contido no Rasamrita Sindhu, Bhakti Rasamrita Sindhu. Sindhu significa oceano. Então, quando Mahaprabhu fala sobre o Rasa Tattva,
ele vai dizer para Rupa Goswami, ele diz, na verdade, Krishna é o oceano infinito da rasa, do êxtase, da dança espiritual. Krishna é o oceano infinito da rasa. Krishna é o oceano infinito da rasa. Eu queria lhe dar uma gota deste sabor transcendental, uma gota dessa rasa, para que você possa sentir o quão saborosa ela é. Então, o Rasamrita Sindhu, ele é escrito por Rupa Goswami Pada, que nos explica tudo o necessário de A a Z. Então, ao escrever o Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pada escreve isso por conta da sua imensa humildade. Ele vai dizer, Bhavartito Aham. Ele vai dizer, eu vou escrever sobre o Rasa Tattva pela misericórdia daquele Chaitanya Deva. Eu sou humilde e não tenho desejos materiais. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Mas mesmo assim, pela misericórdia daquele Chaitanya Mahaprabhu, daquele Senhor da pele dourada, eu vou escrever este livro, que é algo impossível para mim. Como eu poderia escrever algo assim? É um Rasamrita Sindhu, é um oceano. Como é que eu poderia escrever o oceano? Pavartito aham barakarupopi tasho charanakamalam mande chaitanya devasya. That Chaitanya Mahaprabhu, I am going to Aquele Chaitanya glorify Mahaprabhu, eu vou glorificar os seus pés de lótus e pela sua misericórdia. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou inútil, mas eu obedeço a sua ordem. E por isso eu vou me aventurar a escrever este livro especial, pois ele deseja isso. Então, nesse Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pada vai escrever a glorificação de Chaitanya Mahaprabhu. Ele vai escrever a razão pela qual Gauranga Mahaprabhu vem ao mundo material. E, em especial, a definição de Shuddha Bhakti, da Bhakti mais pura, nos é dada neste livro, pelas mãos de Srila Rupa Goswami Pada. E qual é este verso? Você se lembra? Shuddha Bhakti. Anavilashita Shunyam Gyana Karmadena Vritam Anukulyana Krishna Nushilanam Bhakti Rutama. É Rupa Goswami Pada quem escreve este verso, que define a Bhakti mais pura. Que a Bhakti mais pura é agir e servir Krishna de maneira favorável, absolutamente favorável ao desejo de Krishna. Então ele vai escrever sobre a bhava, sobre as emoções do devoto puro. De quando ele alcança Rupa Nuga Bhakti, quando um devoto alcança o nível de Rupa Anuga Bhakti, quando ele vai se render ao próprio Rupa Goswami. E essa definição está lá, a definição do nível dos sentimentos que alguém alcança e sente quando está nesse nível, quando sobe a este nível de Rupa Anuga, de se render a Rupa Goswami. Nesse nível ninguém pode expressar desejos materiais, nenhum desejo material é possível neste nível. Aquele que alcança Rupa Anuga Bhakti, ele é impossibilitado de desejar coisas materiais. Depois de receber este nível de consciência e de amor por Krishna, ninguém pode manifestar desejos materiais. Ele escreve neste verso:
Se alguém vai alcançar este nível de Rupanuga Bhakti, ou seja, amar de maneira absoluta aos pés de Lótus de Krishna como um Brajavasi. Portanto, o Rupanuga Bhajana é algo especial para as próprias gopis, é um nível de rendição que as gopis manifestam. Então, o próprio Srila Rupa Goswami vai dizer que o momento no qual a minha mente começa a desfrutar do Krishna Bhajana, ela começa a sentir mais prazer em fazer serviço a Krishna. A partir desse momento, se alguém me sugerir algum tipo de desfrute material, eu sou capaz de cuspir na ideia desse desfrute. Um desfrute entre homem e mulher, sensual, eu tenho vontade de cuspir sobre isso. E meu rosto fica desgostado, meu rosto fica feio, desgostoso ao ouvir esse tipo de ideia. E ele escreve isso. No momento em que nós realizamos o gosto transcendental do Krishna Charan, da misericórdia de Krishna, se alguém sugerir para mim alguma coisa, algum tipo de desfrute material, o meu rosto se deforma e eu tenho vontade de cuspir. É Rupa Goswami quem vai explicar esse nível de repulsa ao desfrute material. Ele também vai escrever este outro mantra. Srila Rupa Goswami Pada vai escrever: This kind of special disbursement, distribution of prema was not possible any time in the history of esse human tipo being. de distribuição de prema que Mahaprabhu nos dá é impossível em toda a história da civilização, em toda a criação da realidade humana, da civilização humana. Somente este Karuna Avatar, este Avatar da misericórdia mais elevada, distribui acesso a essa compreensão, a este conhecimento, a este serviço. Porque é o próprio Krishna que vem na forma de Shri Krishna Chaitanya. Por quê? Para nos dar Unnata Ujjvala Rasam. Você entende o que significa Unnata Ujjvala Rasa? O que significa Unnata Ujjvala Rasa? Existe a rasa material, o prazer material. Rasa é prazer. Ao desfrutar o prazer material, se você desfruta do prazer material, direto ou indiretamente, suponha que você esteja num grupo que está desfrutando de algo material. Vocês estão comendo, ou ouvindo algo, ou num lindo jardim. Se você desfruta de coisas materiais, você só contamina seu coração. Ao desfrutar de coisas materiais, você só contamina seu coração. Mas o Aprakrita Rasa, o êxtase e o prazer transcendental é oposto. Então agora eu vou repetir este verso de Rupa Goswami Pada. Então esta é a definição que nos é dada por Srila Rupa Goswami do Rasa Tattva. Para sermos claros, sem rasa, ninguém nos mundos materiais e nos mundos transcendentais, nos mundos materiais ou nos mundos transcendentais, Prakrita Jagat, dos mundos materiais, e Aprakrita Jagat, os mundos não materiais. Em qualquer um desses lugares, sem rasa, sem prazer, ninguém gostaria de viver. Todas as jivas vivem em busca de prazer. A rasa é o suporte da vida. As jivas querem viver porque elas sentem prazer. Por isso elas querem viver mais. Os materialistas recebem rasa material, prazer material. O prazer está em todos os lados. O porco pode comer fezes e urina. Para ele aquilo é rasa, aquilo é prazer. Para aquele porco, para aquele capão,
Comer fezes e urina é rasa. As pessoas da tribo que matam as cobras, cortam a cabeça da cobra e comem a cobra. Elas tostam a cobra no fogo. Eles cortam a cabeça venenosa da cobra, colocam ela num espeto de ferro e tostam ela e grelham ela no fogo e comem. Sim, tem que fazer isso. Isso para eles é raça. É prazer. O tigre bebe sangue, é o prazer dele. Ele toma sangue fresco. Ele come isso, não come? Carne e sangue. O mosquito também. Sangue novo. Se você tenta matar o mosquito sai voando. Ele quer viver mais, para beber mais sangue, para receber mais prazer material. Então, o que dizer? Todas as jivas, as incontáveis, infinitas jivas estão buscando prazer. Todas elas desejam receber algum tipo de raça, algum tipo de prazer. Alguém vai dizer que aquele homem cometeu suicídio, Maharaj. Por que você está dizendo que ele está desfrutando de raça? Eu vou dizer, você não entendeu. Aquele homem que cometeu suicídio, ele queria desfrutar de alguma coisa especial, não conseguiu e ele achou que a vida dele não tinha sentido. Ele queria casar com alguma moça que não queria se casar com ele. Então ele achou que a vida não tinha sentido sem aquele prazer. Então a razão do suicídio é a falta de um prazer específico. Originalmente ele queria cometer suicídio porque ele queria receber algum tipo de desfrute. Então ele pensou que a vida era inútil sem aquele desfrute. Todos, direto ou indiretamente, todos os semideuses, os Gandharvas, os Kinnaras, os demônios, os Ashuras, todos, todas as divas, em mundos incontáveis, todas querem receber desfrute material, raça. Mas essa raça material, ao ser recebida, simplesmente você contamina o seu coração e acaba indo para o inferno por longo período. Mas a definição de aprakrita rasa, a definição de aprakrita rasa, do desfrute transcendental, nos é dada por Srila Rupa Goswami Pada. O que significa este mantra? Atravessar o limite do pensamento material. Atravessar o âmbito do seu pensamento material. Se você consegue ir além do limite do seu pensamento material, você vai chegar num nível no qual seu coração se ilumina pelo brilho. Que brilho? Por um brilho claro, ofuscante. Você tem Sattva-guna? Eu sei. Se não tivesse Sattva-guna, você não estaria aqui. Eu tenho certeza que você tem Sattva-guna, você tem a guna da bondade. Mas você não tem a Sattva-guna 100%. Você tem Sattva-guna em você, senão você não viria até mim. Se você estivesse imerso em Tamaguna, você não viria até mim. Mas você não tem total Sattva-guna. A sua Sattva-guna está misturada com Rajas e Tamas. Talvez você tenha 50% de Sattva, 30% de Raja, 20% de Tamas. Vai saber como é essa mistura. E agora você está fazendo bhajana e você está tentando superar esses limites. Você está fazendo bhajana, tentando superar esse limite da influência material dos três modos da natureza. Você quer ir além da influência dos três modos da natureza. Se você tiver algum sucesso um dia, sucesso espiritual, nós já explicamos que no Upadeshamrita nós temos que, está descrito que nós temos que derrotar Sattva com Sattva. Como quando você quer cortar uma barra de ferro, você precisa de uma serra de ferro. Só o ferro pode cortar o ferro, né? Não tem outro jeito.
Então, you'll have to cut your sattva-guna, você vai ter que sattva-guna. cortar a sua sattva-guna com um tipo específico de sattva-guna. One is impure sattva-guna, Então, existe uma sattva-guna pura e uma which sattva-guna can give impura. you bumper success, Então, bumper success. This sattva-guna, to do dharma, this, existe uma sattva-guna que é para você ser caridoso, viver uma vida pacífica, in this life. This te dar sattva-guna sucesso is e not pure paz. sattva-guna. That is called impure sattva-guna. It is mixed with Mas rajoguna essa and tama. sattva-guna é But impura. when you Ela está can misturada go com out of the rajas e range of tamas. this sattva, raja, tama guna, Mas quando você then you sai can get do special nível de sattva-guna, sattva, raja, which is called tama pure guna, sattva-guna. você chega no nível de Pure sattva sattva-guna pura, means- sattva transcendental. Pure sattva-guna means there is no O que é rajoguna essa and tama. sattva-guna transcendental? Não Shuddha tem sattva, rajaguna e what is called? tamaguna ali. What is called Shuddha sattva? What is called Shuddha Isso é chamado de sattva, pure Shuddha Sattva, That sattva-guna uma sattva-guna can totalmente help you to pura, do transcendental. bhajan and get the taste Essa of sattva-guna rasa. pode lhe ajudar a fazer o bhajana e sentir o sabor do prazer transcendental, da rasa transcendental, You cannot a get that prakrita taste. rasa. Aprakrita rasa. Enquanto você está no âmbito Maybe you do are prazer developing your material, sattva-guna, maybe 80%. dessa sattva-guna misturada com rajas e tamas, você não pode receber esse sabor. So you cannot get. É por isso que você não sente o sabor 90% do over, êxtase espiritual. 5% there. Mesmo Maybe que você ainda 4% tenha rajoguna, 1% se livrado de tamo. 95% de Till that, in that raja you e cannot sattva, get entry to aprakrita. de rajas e tamas. Se a sua sattva-guna estiver totalmente purificada, mesmo que você tenha somente 5% de impureza, você não consegue ainda sentir esse sabor transcendental. Naraji Maharaj was refused by Bhagavan Essa é a razão pela qual Naradaji Maharaj foi recusado por Krishna na sua vida precedente. Small boy Narad, Quando ele vem when como um wanted to see menino Bhagavan que quer came ver o and Senhor Supremo, he got darshan for fraction of second. ele vê o Senhor por uma Bhagavan fração told de him, "You don't segundo. cry. In this life E you Krishna cannot diz para ele, get não my chore. darshan. Nessa vida você não vai me ver de novo. Porque você tem Still impureza. you have impurity, you cannot Você get my ainda darshan." tem impureza, você não vai poder me ver ainda. Bhagavan, Porque você está in apegado aerial voice, ao local onde você canta os meus santos nomes. due to satsanga, Ele cantava em cima de uma that small colina. boy not crying, Então, mother gone from this material world. A mãe Small dele boy. abandona o corpo e por conta da satsanga, por ele ter se conectado com devotos puros, ele não chora quando a mãe abandona o corpo. After taking Mas ele bath and vai drinking ficar na water, beira de um taking rest, rio and e vai thinking cantar about os santos all the nomes teachings, ali. E ele thinking pensa em about todos all os those ensinamentos que ele teachings recebeu got dos from grandes the santos. Sadhguru. Chaturmasa, Ele, Bhagavad ele tinha Mahaprabhu passado uma chaturmasa Narada inteira speaking com to Vyasadeva. grandes Vaishnavas. And during 4 Chaturmasa, one group of sadhu, Então um grupo de sadhus vem ali por 4 meses na casa onde ele estava com sua mãe. Ele era menino. as a small Ele ouve boy, o Kirtana was e o very much Harikata. interested to hear. Ele fica muito fascinado, Oh, that is interessado the por reason ouvir. for why he is now Então, very much interested to do agora que a mãe abandona o corpo, ele fica muito interessado em He cantar os has santos no guru, nomes. he has not accepted Mas ele guru. estava sem guru. Only satsanga he got, Ele só teve satsanga, ele não teve um guru. Ele teve só but satsanga, not guru. But mas I não um already guru. told that E Krishna se manifesta para ele por segundos e diz: satsanga is some você ainda não pode me Bhagavan ver por speaking, mais tempo. only by satsanga, all the E procedure, Krishna vai dizer, lembram, only by que só por satsanga, satsanga todos os processos de bhakti podem ser atingidos. first of all, when you can start your bhajan, Quando first você of all, começa o seu bhajana, self-inquiry can come. você tem que se perguntar quem sou eu. Self-inquiry can come. Esse é o primeiro After that, passo. you can approach one. E você vai se aproximar de um sábio. He can- Quem sou eu after então, that, se eu you não can sei start for responder? one O senhor Diksha sabe? Guru. He can take Depois você vai Diksha. procurar por After um Diksha Gurudev Guru. gone or Gurudev been present, Depois que o after Guru se taking vai, permission você from vai Gurudev, you can pedir accept from permissão para Sikha ele Guru, para receber or um Gurudev Shiksha is Guru. Gurudev himself acting as Sikha Guru. In my life, O Gurudeva all Sikha Guru, vai agir Diksha como Guru, Shiksha Harinam Guru. Na minha vida, diz Srila Shamdas Babaji Maharaj, todos esses personagens, todos esses gurus foram feitos por Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E às vezes são diferentes personalidades. Você vai aceitar esses processos. Todos esses processos vão te ajudar a cortar. Se você recebe uma sadhusanga excepcional na sua vida, todos esses processos do bhajana. Então, se você recebe uma sadhusanga excepcional,
Bhagavan Sri Krishna uma speaking, sadhusanga. all they got my lotus feet, only by satsanga. Krishna vai dizer que somente através de sadhusanga as pessoas podem alcançar seus pés de lótus. This is exceptional case. This is not general case. Então, isso é um caso excepcional. Não é um caso geral, This is é um exceptional. caso excepcional. Vishwabhava Boliravana Mayas Chata Vivishanaha Sugriva Hanuman Riksho Gajo Girdha Vanika Pataha Bahavo Matpadam Praptya Trashta Kaya Dhavadayoho Vishwabhava Boliravana Mayas Chata Vivishanaha Sugriva Hanuman Riksho Gajo Girdha Vanika Pataha. Bhagavan Sri Krishna speaking. I already discussed in Krishna faz essa lista de Vaishnavas que alcançam seus pés de lótus, como nós já explicamos no Purushottama Vrata, somente através de satsanga, de se associar com os sábios. Mas essa satsanga não está disponível o tempo todo. Ela é raríssima, Krishna mesmo vai dizer isso. Através de satsanga eles alcançaram meus pés de lótus. Todos estes que Krishna cita, eles nunca tiveram um guru. Eles não fizeram Guru Seva. Eles só estiveram próximo e ouviram os grandes Vaishnavas. Eles nunca fizeram jejum, nada. Mas eles tiveram uma satsanga excepcional. E é uma satsanga muito difícil de alcançar. Esse tipo de satsanga é muito difícil. Bali Maharaj, por exemplo. Se eu perguntar para você, quem é o guru de Bali Maharaj? Por que nós aceitamos Bali Maharaj? Como um Bhagavad Dharma Acharya de 12 Mahajanas. Narada, Shiva, os Kumaras, Kapila, o Manu, Prahlada. Guhyam Vishuddham Durvadyam Jadgyatamritam Asnute. If I ask you, todos esses 12 grandes Vaishnavas, esses 12 Mahajanas, por que nós aceitamos Bali dentre os nossos gurus? Ele está no nosso Parampara? Essa é uma questão absurda. Ele recebeu uma misericórdia anormal de Prahlada. Ele estava sempre na companhia de seu avô, Prahlada Maharaj. Então Bali é aquele que participa dos passatempos de Vamanadeva e que recebe o pé de Krishna sobre a cabeça. Quem além dele recebe essa misericórdia de receber os pés de Krishna sobre a cabeça? Prahlada dá a mão. Shiva põe a mão sobre Prahlada. Mas Bali Maharaj recebe os pés de Vamanadeva. Porque existem 9 processos de Bhakti, 9 degraus de Bhakti. E porque nós aceitamos Bali Maharaj dentre os 12 Mahajanas, porque ele se submete absolutamente, ele entrega tudo ao Senhor Krishna, a Vishnu, a Vamanadeva, a Vamanaji. Ele não guarda nada para si. Quando Bali Maharaj se rende aos pés de lótus de Vamana, ele não fica nem com um centavo, nem o corpo dele mais é dele, pois ele diz para Vamana, eu lhe dou tudo. E o terceiro passo, Vamana faz sobre a cabeça dele. A sua esposa sugere, quando Vamana diz, você me prometeu 3 passos de terra, mas com um pé eu tomei tudo. Com o terceiro, onde é que eu vou pôr? Com o segundo passo, o primeiro eu dei na terra, com o segundo passo eu toquei todo o universo. E onde eu vou pôr o terceiro passo? Onde eu vou botar meu terceiro passo? E a esposa dele sugere, Prabhu, oferece a sua cabeça. Não tem mais lugar, não sobrou lugar, onde eu vou pôr meu pé? E Vamanadeva fica bravo. Cadê?
onde que eu vou botar meu terceiro passo? E Vamanadeva fala, Prabhu, põe o seu pé na minha cabeça. Veja, o sentimento, o comportamento, o humor de Bali Maharaj. Vejam seus sentimentos, suas emoções, seu comportamento. E o guru dele havia dito para ele, né? Shukracharya havia dito, não aceite nada dele, ele é Vishnu, ele vai te roubar tudo. E Bali falou, olha, quando ele achei que ele era um Brahmana, eu já queria dar o que ele quisesse. Agora que você falou que ele é Vishnu, eu vou querer dar o que ele pedir também, mais ainda. Eu vou dar tudo o que ele pedir. Ele responde para o Guru, que é o Guru dos demônios, Shukracharya. Então, isso nós dissemos para explicar este verso de Srila Rupa Goswami. Você se esqueceu qual é o verso? Unnata Ujjvala Rasa. Eu estava explicando a definição de rasa sobre a guia de Srila Rupa Goswami. Então, você só consegue alcançar este nível depois que você ultrapassa o limite do seu poder mental. Quando você consegue pensar de uma maneira que só o Vaishnava lhe ensina a pensar, você vai sair do seu nível mental, do nível da contaminação material. Então o Senhor também vai falar com Narada Ji quando ele era criança, naquela vida sua precedente. O seu coração ainda é imaturo, ele diz. Ainda tem contaminação no seu coração, ele diz para Narada nessa sua encarnação precedente. Com a ajuda do bhajana, você vai amadurecer e você vai sair de Sattva-rajas e Tamaguna. Você não pode receber meu darshan, porque mesmo agora você ainda está impuro. Então, o que Rupa Goswami queria dizer? Atravessando o limite do pensamento material, você pode alcançar este nível no qual o coração se ilumina por Sattva Ujjal, pela Sattva Guna mais pura, mais brilhante. Seu coração não vai conter mais Raja, Tamas. E esta Sattva Guna luminosa vai aparecer. E você vai sentir um gosto chamado rasa. Quando o coração se ilumina e se torna brilhante, com o brilho de Sattva Guna mais pura, da Sattva Guna mais pura, naquele caso você recebe um gosto chamado rasa. Que gosto você recebe? Essa é a rasa. Esse êxtase que você vai sentir quando você conseguir alcançar esse nível, essa é a rasa. Essa é a definição mais elevada. Essa é a definição mais perfeita dessa raça transcendental. Ninguém poderia explicar melhor do que isso. Unnata Ujjvala Rasa, a raça mais incontaminável. Ela só existe em Vrindavana, no coração de Radharani e no coração das Gopis. Essa raça mais pura. Ela só pertence a Radharani e às Vrajagopis. Essa é Unnata Ujjvala Rasa. A raça mais pura e elevada. Vocês se lembram de quando Mahaprabhu vai até Hilaravad, em Arailgam, na vila de Arail, na casa de Vallabhacharya. E um Brahmana veio, que era um discípulo de Madhavendra Puripada. Mahaprabhu sabia
Tattva Siddhanta from you. E ele vai dizer, eu gostaria de ouvir I'd like to algum hear Tattva from you Siddhanta de something. Then você. he started speaking. Eu quero ouvir algo de você. Hello. E He essa started personalidade vai And responder. there he told Advaiva Pararasaha. E lá ele vai dizer Vayo este Koisharakam verso. Deyam. Shama Eva Param Rupam. Mahaprabhu wanted to hear from Trihatta Pandit. Mahaprabhu queria escutar Raghupati Upadhyay. I like to hear something. Raghupati Upadhyay started speaking. Raghupati Upadhyay, Shama que era Eva este Param personagem. E Rupam. esse personagem vai, essa personalidade, Bara Mathupuri Bara. ele vai dizer, chama Eva para Shama Eva Rupam. Param Rupam. Bara Mathupuri Bara. Bara Chama Madhupuri Eva is the Param topmost Rupam. puri. Bara Mathupuri Bara. Shama Eva Madhupuri é Param o Rupam. Puri mais elevado. Vayo Mada- Koisharakam Dheyam. Adolescent age. We like to worship Krishna of 16 Então, que years. Krishna, na sua idade adolescente, é a forma mais elevada do Senhor Supremo. About Rasa, Quando Mahaprabhu Krishna asking, tem 16 anos. E sobre raça, Mahaprabhu Raghupati Upadhyay pergunta, speaking, Advaiva Param. qual é a raça mais elevada? Advana Unnata Ujjal Rasa. E este Vaishnava vai responder That is why Kartik Brata, que é we esta say, mesma raça, a raça que está no coração das Gopis de Radharani. É por isso que no voto de Kartika, no mês de Kartika, nós podemos chamá-lo dessas diferentes maneiras. Kartik Vrata, Ujjavrata, we can say Ujjavrata, Ujjavrata. Ujjeshwari Radharani. Por quê? Kartik Brata, we name another Porque name of Ujjeshwari Kartik é Radharani. Ujjavrata. Ujjavrata means Ujjeshwari Radharani. Damodar Ujjavrata Brata, so many names. é Ujjeshwari, Damodar que é Brata, Radharani. Kartik Brata, Damadara Vrata, Vyamsava Brata, Ujjavrata, so many Kartik names. Vrata. So, Todos esses nomes correspondem ao mês de Kartika. this is called the definition of Aprakrita Rasa given Agora by nós Rupa Goswami. entendemos a definição de Aprakrita Rasa que nos é dada por Srila Rupa Goswami Pada. Sobre Bhakti eu já disse. Anya Vilasita Sunyam Gyana Karmadhyana Vritam Anukulyena Krishna Nushilanam Bhakti Rutama. Essa definição é única. Você pode ler todos os livros, todos os manuscritos. Ninguém define Bhakti dessa maneira. Essa definição é raríssima, é única de Srila Rupa Goswami Pada. Anavilashita Sunyam Gyana Karmadhyana Vritam Anukulyena Krishna Nushilanam Bhakti Utama. Bhakti Rutama. Nós não podemos explicar tudo em detalhes agora, porém, Anavilashita Sunyam significa que não pode sobreviver nem um traço de um desejo no nosso coração, nem a sombra de um desejo. E nada deve estar coberto por Jnana e por Karma. Nós só podemos aceitar Jnana e Karma se são favoráveis a Bhakti. Aquilo que não é favorável a Bhakti nós devemos descartar. É por isso que Srila Rupa Goswami Pada, Rupa Goswami Pada não vai dizer, ele não diz Gyana Karmadi Shunyam, diz Anavilashita Shunyam. Desejos escondidos devem ser zerados, mas Gyana e Karma só devem ser aceitados se forem favoráveis a Bhakti. Ele não diz zero conhecimento e zero Karma, ele diz conhecimento e Karma só se favoráveis a Bhakti. Então, desejos materiais zerados, conhecimento e Karma só se favoráveis a Bhakti. Eu posso dar um exemplo para terminar o Harikatha de hoje. Quando Srila Rupa Goswami Pada estava em Purushottam Dham, em Jagannatha Puri, no Bhajana Kutir de Haridas Thakur, lá estava acontecendo o Hatha Yatra, era a época do Hatha Yatra, e Mahaprabhu dança diante de Jagannatha e canta um verso. Ele canta um verso que ninguém sabe por que Mahaprabhu recita este verso. Somente Swarupa Gosai e Rupa Goswami Pada puderam entender. E Swarupa Gosai canta esta música para que Mahaprabhu dance. Eu estou resumindo, falando sinteticamente sobre esse assunto.
Então Rupa Goswami vai escrever o amor, a bhava, a emoção espiritual de Gauranga Mahaprabhu. Ele coloca isso por escrito numa folha de palma e ele esconde isso num espaço entre as folhas do telhado e vai lá todos os dias para dar o darshan a Haridas Thakur. Ele vai todos os dias dar esta misericórdia a Haridas Thakur, porque Haridas Thakur é Namacharya, então ele recebe a máxima misericórdia. Ele vê Mahaprabhu todos os dias e ele olha para cima, Mahaprabhu, e vê um pedacinho de folha de palmeira dobrado no teto. Ele pega aquilo e abre. Fala, nossa, que caligrafia linda, o que está escrito aqui? E quando ele lê, ele entra em êxtase. É este verso de Radharani que diz que ela colocaria guirlandas nas fases do tempo onde Krishna se manifesta diante dela. E Mahaprabhu enlouquece ao ler isso. E diz como que ele sabe que esse é o meu verso preferido, como ele conhece meu coração, como que Rupa sabe, como que ele transcreve meu coração. E Swarupa Gosai vai dizer, nós sabemos que ele entende seu coração, porque você deu toda a sua misericórdia para ele. Por conta da perfeição de Rupa, a sua misericórdia máxima se manifesta no coração dele. É por isso que ele sabe o que você tem no coração. Isso significa que o coração de Shriman Mahaprabhu é idêntico ao coração de Srila Rupa Goswami Pada. Isso é o que o discípulo faz com o Guru. Quando o Mahaprabhu se vai, se houver alguma outra pessoa que puder nos dar Rasa Tattva, conhecimento sobre todos esses êxtases transcendentais, é Rupa Goswami. Mas antes, esse conhecimento estava guardado com Swarupa Gosai, com Swarupa Goswami. Ele é a segunda forma de Mahaprabhu. Swarupa Gosai é uma forma secundária de Mahaprabhu. Está escrito isso no Chaitanya Charitamrita. Mas nós podemos dizer que também Rupa Goswami Pada recebeu toda a misericórdia de Mahaprabhu e de Mahaprabhu. Porque antes de vir para Purushottam Dham, para Jagannatha Puri, antes de vir para Jagannatha Puri, Rupa Goswami, antes de chegar até Jagannatha Puri, ele já havia recebido essa misericórdia plena de Chaitanya Mahaprabhu. Mas dar todas as honras a Srila Swarupa Gosai está escrito que tudo vem de Swarupa Gosai também, pois ele é uma forma de Mahaprabhu. Ele é o responsável da Gaudiya Sampradaya, Swarupa Goswami, Swarupa Gosai. Ele é o responsável filosófico de toda a Gaudiya Mata. Ele recebe esta função de toda a Sarasvati Gaudiya Mata. Então nós devemos honrá-lo também, porque noite e dia Swarupa Gosai consolava Mahaprabhu, que estava tomado por Radha Bhava, pelos sentimentos de separação que Radharani sente de Krishna. Por 12 anos ele fica no Gambhira Mandir e noite e dia ele chora e expressa essa dor, essa emoção dolorosa, a bhava de Radharani, quando Radharani se vê longe de Krishna. Mahaprabhu expressa isso no seu coração durante 12 anos. E Swarupa Gosai, como uma sombra, está ali, junto a Mahaprabhu, como a própria sombra do Senhor Supremo. Ele acompanha todos esses sentimentos. É por isso que Swarupa Gosai deve receber 100% dessa glória. Ele também tem conhecimento pleno de Rasa Tattva. Porque ele recebe isso de Mahaprabhu, porque ele é como a sombra do Senhor Supremo. Ele está ali grudado ao Senhor Supremo. Então, no castelo de Gambhira Mandir, Swarupa Goswami Pai fica lá com Rai Ramananda. Então Maharaj está glorificando este outro Vaishnava para explicar que ele também recebe conhecimento pleno sobre o coração de Mahaprabhu. Mas Rupa Goswami também deve ser considerado. Ele é idêntico ao coração de Mahaprabhu.
Mas ninguém mais tem essa misericórdia. E eu gostaria de parar aqui. Eu não disse nada do que eu gostaria de dizer, dos tattvas secretos. Sri Chaitanya Dyanidhe Tabalasad Leela Sudha Swardhani